Nós tivemos a primeira e a segunda Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. São 25 milhões de brasileiros que enfrentam diariamente barreiras físicas, tema da acessibilidade. O Paulo Teixeira foi das primeiras pessoas que falou para mim nesse palavrão de acessibilidade, que no fundo quer dizer que a pessoa não pode ir ao cinema porque o cinema não tem rampa, não tem elevador, a pessoa não pode se deslocar minimamente sozinha pela cidade porque não há os semáforos sonoros que as capitais europeias têm, porque não era autorizado o cão-guia, que agora um decreto do presidente Lula autoriza, e dá também as barreiras de atitude. Uma candidata no Rio de Janeiro viu naufragar sua candidatura depois de uma frase feliz dizendo que, de fato, a presença de uma pessoa com deficiência muitas vezes provoca asco. Uma candidata falou isso, viu a candidatura naufragar, parlamentar, e a gente se pergunta por que ainda é tão profundo esse tipo de preconceito. Eu lembrei na conferência. As Olimpíadas de Pequim mostraram que o Brasil paraolímpico é melhor do que o Brasil olímpico. Teve mais medalhas, teve um ranking melhor. Se a gente adotar programas de empregabilidade, cada agência bancária incluir um jovem com Down, um cadeirante, cada repartição pública, cada montadora no ABC, nós poderemos trazer alguns milhões de homens e mulheres do Brasil cuja vida é marcada pela ideia de garra e de superação. Então, no começo, no primeiro mês, nós recebemos essas pessoas com certo dom, com a impressão de que estamos ajudando, e lá pelo 5º mês, um ano, nós nos aconselharemos com eles. Nos nossos momentos de depressão, de desalento, a gente vai perguntar e falar: vem cá, por que eu, que não tenho nenhuma dificuldade para me deslocar, tenho tanto desânimo, e você que vive na cadeira de roda, está sempre com o astral para cima, etc. Os direitos do idoso, tema que até recentemente estava ligado à assistência social e saúde. Não, nem ele, nem as pessoas com deficiência é um tema de saúde em primeiro lugar. É também de saúde, mas é primeiro um tema de direitos humanos, que é o direito à diferença. Os direitos humanos, no fundo, representam a sagração dos ideais eternos de liberdade, igualdade, fraternidade. Fraternidade que nós podemos atualizar e trocar por solidariedade. Fraternidade associa muito à família de sangue, e solidariedade troca pela ideia de família humana. Capacidade de cada um de nós entender como se acontecesse conosco qualquer violência, preconceito, discriminação, exclusão, opressão contra qualquer ser humano do planeta. E liberdade e igualdade são palavras que dispensam conceituação. O que é liberdade? É ficar livre de coerção? Cecília Meirelles, uma grande poeta brasileira, dá a que me parece a melhor de todas as definições do romanceiro da Inconfidência, quando diz liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não a entenda. E a relação entre liberdade e igualdade, elas constituem o nó mais central da história do pensamento político ao longo de séculos. O tema do socialismo nasce aí, quando a encenação de liberdade passa a ser contestada pelos movimentos sindicais, populares, socialistas, dos pobres. Que liberdade é essa, se na hora de escolher representantes, para ser candidato, o sujeito tem de ser proprietário de terras? E no Brasil tinha de ser proprietário de terras até a República. E quanto mais terra ele tinha, mais valia o voto dele. Não era o chamado sufrágio universal. Um voto valia por 5 de outro que tinha menos terra. E quem não tinha bens de raiz não votava, não era eleitor.
conjugação, portanto, entre igualdade e liberdade, que também passa pelo primeiro experimento socialista do século XX, e que, em nome da igualdade, a liberdade foi sacrificada, os regimes se converteram em ditaduras e foram derrotados e se esgotaram, porque a liberdade é um nutriente humano tão importante quanto o pão e a água. Dê o pão e a água ao ser humano e tire dele a liberdade, e ele sentirá a mesma carência que se lhe faltasse água, se lhe faltasse pão. E a articulação entre igualdade e liberdade, o enfoque dos direitos humanos, exige a celebração da diversidade, da pluralidade. Que bom que nós temos cores diferentes de pele, de olhos, formas de cabelo, temos religiões diferentes, maneiras diferentes de chegar à ideia de Deus, ou as pessoas que não têm Deus não estão excluídas da vida política, da vida participativa, da ideia da realização do bem. A ideia da diferença relacionada com as pessoas com deficiência e com os direitos do idoso, antes de qualquer enfoque de ir lá ajudar, ir lá tratar como alguém que está precisando de apoio de outro. A importância da diferença. A educação inclusiva passar também pela superação das escolas especiais, por mais importante que tenham sido e ainda sejam. Mas numa classe de 30 alunos, 35, tem um cadeirante, tem uma criança que não enxerga, tem uma que não... representará um curso para a classe inteira tão importante quanto qualquer geografia, qualquer história, qualquer gramática, matemática. Porque será o exercício de como eu vou ajudar alguém que não consegue ler sozinho o material da prova, alguém que não ouve o que a professora fala. Há equipamentos de informática que começam a ajudar nisso. O presidente Lula acaba de nomear o primeiro desembargador do Tribunal do Trabalho do Paraná, deficiente visual, advogado, procurador daqui da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da turma do Paulo Teixeira, mostrando que é um desembargador. E eu, o presidente, na outra sexta-feira, quando o recebeu no Palácio da Alvorada, recebeu a família, me chamou para participar desse encontro, e eu falei: presidente, pode não ser ele, mas é o caminho para ter também um deficiente visual nos tribunais superiores, porque nós ainda festejamos o fato de ter uma, duas mulheres no Supremo. Precisa de ter metade. Nós festejamos ter um afrodescendente no Supremo. Precisa de ter metade. Porque a democracia brasileira, a afirmação dos direitos humanos, caminha para que a metade representada pelas mulheres esteja presente em metade dos governos estaduais, em metade das prefeituras, em metade da Câmara dos Deputados, do Senado. O senador, deputado, sabe que está muito longe dessa metade. Nós estamos aí no 9,6, alguma coisa desse tipo. E a composição populacional brasileira exige que metade aproximadamente seja de afrodescendentes, porque a população brasileira é aproximadamente de metade de afrodescendentes. Então eu termino para a gente ouvir outras falas e, eventualmente, se alguém quiser questões, a gente também debate questões, mas um evento como esse não tem de ser um evento de formato pergunta e resposta, porque em termos da pedagogia de Paulo Freire, aqui é um ambiente em que todo mundo tem muita coisa para contar, para dizer, e eu mesmo gostaria de ouvir coisas e não apenas perguntas.